Bem-vindo a todos, em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias. Damos as boas-vindas a essa conferência web intitulada Como o isolamento social, a solidão e a insegurança afetam as pessoas em recuperação de transtornos por uso de substâncias e distúrbios mentais durante o Covid-19 e o que fazer a respeito. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência, originalmente apresentada em espanhol pelo Dr. Pierluigi Mancini e tendo como moderadora anfitriã Ruth Yanes, secretária executiva do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, NHL-ATTC. Antes de iniciar com as apresentações sobre o palestrante de hoje, aqui vão algumas instruções. Esta apresentação é apoiada por um subsídio do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, chamado SEMSA. As opiniões expressas a seguir não refletem necessariamente as políticas oficiais do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, dos Centros Hispânicos e Latinos de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e Prevenção, ou NLBHA. A menção de nomes comerciais, práticas comerciais ou organizações específicas também não implica o apoio do governo dos Estados Unidos, NHL-ATTC ou NAUBA. Esta conferência web será gravada e arquivada para reprodução futura. Está sendo também gravada em espanhol e em inglês. Solicitaremos que você complete uma breve pesquisa ao final desta conferência, e é uma avaliação de satisfação importante para o trabalho que a ATTC faz e oferece a oportunidade de melhorar os esforços de treinamento. Durante este evento, não forneceremos créditos de educação continuada, mas garantimos que estamos trabalhando diligentemente para oferecê-los em eventos futuros. Para este seminário web, para os que vão assisti-lo ao vivo, será oferecido um certificado eletrônico de atendimento para 1 hora de crédito, se você solicitar. Então, continuando, aqui permita-me apresentá-los à Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, abreviado por NAUBA, suas siglas em inglês. NAUBA é uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México. A NAUBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional para as populações latinas no campo da saúde mental e de chamar a atenção para as grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. Essa foto que vocês podem ver aí é do diretor executivo da NAUBA, Freddy Sandoval. Esse mapa mostra o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e como ele faz parte da rede dos Centros de Transferência de Tecnologia de Abuso de Substâncias, ATTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e recuperação de drogas. Estabelecido em 1993, pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, ou SEMSA, a rede ATTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PERFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação de redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas
Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os ATTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí você pode ver, então, esse mapa dos ATTCs que são baseados nos Estados Unidos. O ATTC nacional hispânico e latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. O ATTC hispânico-latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Maxine Henry, co-diretora do projeto, e Ruth Yanes, assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, que também é parte da organização irmã PTTC, o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica para Prevenção, e será fornecida informações de contato para os dois, né, para o ATTC e também PTTC, ao final desta conferência. O estimado apresentador desta webconferência é o Dr. Pierluigi Mancini. O Dr. Pierluigi Mancini é o diretor do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, NHL-ATTC, e do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, NHL-PTTC. Ambos os centros são financiados pela Agência Federal SEMSA e fazem parte da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, localizada no Novo México. Com mais de 30 anos de experiência em tratamento e prevenção de dependência química e saúde mental, com competências culturais e linguísticas apropriadas, o Dr. Mancini é um dos consultores e palestrantes nacionais e internacionais mais procurados. Suas áreas de especialização são saúde mental de imigrantes e disparidades na área da saúde. O Dr. Mancini fundou o primeiro programa de saúde mental e abuso de substâncias para latinos no estado da Geórgia, em 1999, para fornecer serviços em inglês, espanhol e português. Nos últimos 20 anos, Dr. Mancini se dedicou a trabalhar com minorias étnicas e imigrantes. Ele também é uma pessoa em recuperação de drogas a longo prazo, e o que isso significa é que para ele, que ele não acha necessário beber ou usar drogas desde 23 de abril de 1985. E nós agradecemos muito a contribuição e a preparação desta webconferência por ele hoje. Então, as palavras que eu vou mencionar a seguir são as palavras utilizadas pelo Dr. Mancini, originalmente em espanhol e traduzidas ao português. Ok, durante esta palestra, os participantes poderão compreender as etapas de recuperação e resiliência durante a pandemia, aprenderão como o isolamento social, a solidão e a insegurança afetam as pessoas em recuperação e receberão soluções práticas para fortalecer a recuperação durante o isolamento social. Continuando. Bom, como o isolamento social, a solidão e a insegurança afetam as pessoas em recuperação durante o Covid-19. Nós estamos passando por um momento muito difícil juntos e estamos todos passando isso do nosso próprio jeito. É natural sentir estresse, ansiedade, angústia e preocupação durante e após uma crise como o Covid-19. Cada pessoa reage de maneira diferente e seus próprios sentimentos mudarão com o tempo. Você precisa se conscientizar de como se sente e aceitar. A separação dos entes queridos, a perda de liberdade,
e a incerteza sobre o estado da doença são motivos de preocupação. Alguns estudos têm começado a mostrar que a maioria das pessoas em isolamento social tem efeitos psicológicos negativos, incluindo sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva. Os maiores estressores incluem medos de infecção, frustração, tédio, recursos inadequados, informações inadequadas, perdas financeiras e estigma. Então, poderíamos perguntar, como a nossa recuperação tem sido afetada pelo Covid-19? Então, em primeiro lugar, as nossas rotinas diárias foram interrompidas, fomos restringidos ou impedidos de fazer reuniões com grandes grupos de pessoas, lugares e edifícios foram fechados e eventos cancelados. Não podemos beijar, abraçar e não podemos ter uma conversa em pessoa. Isso nos roubou a oportunidade de receber novas pessoas ou de comemorar o tempo em recuperação que muitos alcançaram, na esperança de receber aquele reconhecimento público, aplausos e abraços. E isso é algo que vai contra o que aprendemos em nossa recuperação, que precisamos entrar em contato com os outros para manter nosso estado emocional saudável. Ou seja, a falta de conexão pode causar uma sensação de solidão, e é especialmente agravada naqueles que se recuperam de vícios ou problemas de saúde mental. Pensamentos do tipo: o que eu posso fazer se eu precisar de algo? Ou, se eu tiver pensamentos de recaída, ou se eu não me sentir bem. Então é importante observar que outras pessoas estão passando pela mesma situação e que pode ser possível estabelecer novas maneiras de nos conectar. Talvez com as pessoas ao nosso redor, como um vizinho, por exemplo, com quem nunca conversamos, ou também através de meios virtuais que até então não havíamos considerado com esse propósito. Sentimentos de isolamento e solidão podem aumentar as chances de depressão, pressão alta e doenças cardíacas. O isolamento pode nos fazer sentir presos e sobrecarregados. Pensamentos do tipo: eu quero sair e encontrar com as pessoas, podem aparecer. É importante, então, lembrar a natureza temporária dessa situação e a possibilidade de realizar outras atividades pendentes em casa e focalizar em usar esse tempo de forma criativa e produtiva. Todo mundo reage de maneira diferente a situações estressantes. As reações típicas que ocorrem quando temos que nos confinar em casa devido a uma situação de crise são diferentes. Então aqui, vocês podem ver aí na tela algumas das emoções que podemos estar sentindo nessa situação, que são ansiedade pela situação, ou seja, a situação pode causar sentimentos desagradáveis em relação à incerteza. Por sua vez, comportamentos e pensamentos que procuram fugir da realidade podem aparecer. Pensamentos, por exemplo, como: eu vou dormir até que isso acabe. Então, é importante tentar manter a rotina, estabelecer uma série de atividades a serem realizadas durante o dia e separar um espaço para recreação. Isso também nos afeta através do medo e da preocupação com a segurança e a segurança dos nossos entes queridos, dos quais nós podemos até estar separados temporariamente. Então, preocupação em saber se você será capaz de cuidar adequadamente de seus filhos ou de outras pessoas sob seus cuidados. Medo de perder a saúde, possíveis consequências da doença, a falta de recursos, a falta de suprimentos e mantimentos básicos. É possível sentir medo em uma situação que é percebida como nova e ameaçadora.
Incerteza, raiva ou frustração sobre o tempo que teremos que passar confinados e sobre o que pode vir a acontecer também nos afeta. Um outro ponto, ou uma outra emoção, a tristeza. Essa situação pode ocorrer devido à ruptura da rotina diária. Também pode ser agravada pelo isolamento social e pelo contato repetitivo com notícias negativas. Pensamentos do tipo: eu não estou com vontade de fazer nada, podem aparecer. Nesse sentido, é vital compartilhar esses sentimentos com as pessoas com quem você convive ou com outras pessoas por meios virtuais. O tédio. O isolamento faz com que a possibilidade de conectar-se para compartilhar tempo com outras pessoas seja significativamente reduzida. E com isso, as nossas atividades de lazer diminuem também. Nesse sentido, pensamentos como: o que eu faço agora? Quando eu posso sair? Podem aparecer. É importante usar a tecnologia à nossa disposição para manter contato. Lembre-se de que o tédio é perigoso para as pessoas que estão em recuperação. Continuando, como mais isso nos afeta? Tudo isso pode nos causar frustração. Essa situação pode levar a uma sensação de perda de liberdade, de dificuldade na realização de projetos e atividades pessoais. Pode então haver pensamentos do tipo: eu não posso fazer tudo aquilo que estou acostumado a fazer. Ou, eu não consigo terminar o meu trabalho. Ou, eu quero sair, mas não posso. Então, diante dessa nova situação, somos obrigados a ser pacientes e devemos gerar novos hábitos. A raiva. A raiva ocorre frequentemente como experimentamos a sensação de que um evento injusto está ocorrendo. E aí pode haver pensamentos do tipo: isso não é minha culpa. Ou outras pessoas não respeitam a ordem de ficar em casa e tiram vantagem. O que pode levar a comportamentos irresponsáveis, como, por exemplo, sair de casa ou iniciar conflitos. É importante lembrar que a importância de fazer reclamações ou denúncias por vias oficiais e não se expor a situações violentas. O fato de não podermos continuar com a rotina em si é um fator que desorganiza a nossa estrutura, pois perdemos aquela sensação de controle. É importante lembrar a capacidade que temos de reorganizar uma nova estrutura. Nós também podemos ter medo da perda de renda ou da perda de um emprego. Uma das maneiras que pode nos afetar mais é essa. Então, todos esses efeitos podem causar um impacto negativo na nossa capacidade de dormir bem ou de comer de forma saudável. E isso vai gerar outras consequências. Além disso, também podemos passar por diferentes mudanças, incluindo, se essa loucura do vício é vivida na solidão em seus estágios posteriores, a recuperação sempre acontece com a participação dos outros. Resiliência significa, para o ser, uma vida com o outro, um objetivo terapêutico interessante que permite prevenir recaídas e permite, então, que nós podemos seguir adiante. Então, eu estou falando um pouquinho da resiliência, e do papel da resiliência e como isso vai afetar nas nossas mudanças de comportamento também. Então, o conceito de resiliência ajuda a compreender e promover o desenvolvimento positivo em situações originalmente percebidas como negativas e em desafios potencialmente destrutivos. É a capacidade de responder a pressões e tragédias de forma rápida, adaptativa e eficaz, lembrando e reconhecendo essa experiência para enfrentar adversidades futuras. É uma capacidade crescente do psiquismo individual de enfrentar adversidades sem cair em situações de formação traumática.
Então, face a isso, né, temos que buscar a resiliência, considerando como outras formas em que tudo isso, dessa crise, pode nos afetar, como mudanças no nosso comportamento, como, por exemplo, aumento ou diminuição dos níveis de energia e atividade, maior irritabilidade, problemas para relaxar ou dormir, choro frequente, preocupação excessiva, desejo de ficar sozinho a maior parte do tempo, culpar os outros por tudo, dificuldade em se comunicar ou ouvir, escutar, dificuldade em oferecer ou aceitar ajuda e incapacidade de sentir prazer ou se divertir. Então, preste atenção, essas são mudanças que podem começar a aparecer em termos comportamentais. E mudanças no seu corpo, como podem serem sentidas? Através de dor de estômago ou diarreia, dores de cabeça ou outro desconforto, perda ou aumento do apetite, sudorese ou calafrios, tremores ou contrações musculares e assustar-se facilmente. E, por fim, alterações nos seus pensamentos, como, por exemplo, dificuldade em lembrar as coisas, sentir-se confuso, dificuldade em pensar claramente e com concentração, e dificuldade em tomar decisões. Então, preste atenção, todos esses sintomas podem ser interpretados como desculpas ou razões para beber ou usar drogas. Portanto, é importante reconhecê-los. É importante que você preste atenção e aprenda a reconhecer quais são os seus sintomas durante uma crise, para saber quando você deve usar uma das ferramentas que vamos discutir mais adiante. Ok. Continuando. Passos para recuperação e resiliência durante a pandemia. Então, voltando, né, o que eu havia começado a falar sobre a resiliência. Então, como eu havia falado, né, o vício é vivido na solidão em seus estágios finais. A recuperação vai exigir a participação dos outros, certo? Então, um objetivo interessante que permite prevenir recaídas em pessoas que sofrem de dependência é a formação de resiliência. A resiliência é uma oportunidade, né, de se desenvolver ou de ser desenvolvida nessas situações de crise também. Então, é essa capacidade de responder a essas pressões e tragédias de forma rápida, adaptativa e eficaz, lembrando e reconhecendo essa experiência para enfrentar adversidades futuras. Ok? Então, com a capacidade de desenvolver a resiliência e enfrentar adversidades, é possível passar por elas sem cair em situações de formação traumática. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. A experiência de evitar uma recaída é formadora de resiliência. A pessoa em recuperação se pergunta em que está baseado o seu sucesso, que está se tornando repetitivo, e é precisamente na resiliência. O termo resiliência vem da física e refere-se à capacidade de um material recuperar sua forma inicial, mesmo após sofrer uma forma de pressão que o deforma. Aplicada aos seres humanos, a resiliência é a capacidade de um indivíduo ou sistema social de desenvolver-se positivamente, apesar das adversidades. Então, seu objetivo é sair fortalecido e transformado pela experiência, por mais dolorosa que seja. Embora encontremos pessoas que nos pareçam mais resilientes do que outras, podemos afirmar que a resiliência é uma capacidade que seres humanos de todas as idades podem aprender a construir. A resiliência implica um relacionamento com objetos internalizados que apoiam o sujeito a enfrentar diferentes situações. Para produzir a resiliência, é útil que o indivíduo se lembre de como as conquistas da independência
ocorreram em diferentes estágios da vida. Pode ser que, ao enfrentar situações de dependência, seja necessário olhar para esse passado, para aprender. Como podemos, então, construir e desenvolver resiliência? Podemos fazer isso utilizando várias ferramentas, como buscar identificar e usar as suas fortalezas, ou seja, as suas competências, ao invés de fraquezas ou déficits. Agindo em soluções, não nas causas do problema, substituindo a rigidez por flexibilidade, estimulando a criatividade, focando em circunstâncias que podem ser mudadas e não naquelas que não podem ser mudadas, restaurando a esperança, lidando adequadamente com as emoções e reconhecendo que o passado não pode ser mudado, mas que podemos aprender como ele está influenciando o nosso presente para que nós possamos fazer os ajustes apropriados hoje. Além disso, que outras ferramentas podemos usar para construir resiliência? Podemos construir uma estrutura de relações interpessoais saudáveis, criar um clima familiar de apoio e proteção, lidar adequadamente com o estresse, aceitar ajuda daqueles que a oferecem sinceramente, eliminar interpretações inúteis dos fatos e substituindo-as por outras que sejam funcionais. Aceitar a mudança como parte inerente da vida, dando um passo a cada dia, mesmo que seja pequeno, em direção aos nossos objetivos e, por fim, cuidar do corpo e da mente para que eles estejam sempre à nossa disposição. Como você pode seguir as etapas a seguir para criar resiliência? Então, vamos lá. Algumas dessas etapas incluem: cuide do seu corpo, ou seja, tente comer alimentos saudáveis e mantenha uma dieta balanceada. Faça exercícios regularmente e durma o suficiente. Aprenda mais sobre estratégias de bem-estar relacionadas à saúde mental. Comunique-se com outras pessoas. Converse com um amigo ou um parente sobre como você está se sentindo e o que o preocupa. Mas também fale sobre coisas boas, sobre o que está funcionando, sobre o que está bem com você e o que está dando certo na sua vida durante esse tempo. Mantenha relacionamentos saudáveis e estabeleça um sistema de apoio sólido. Faça pausas. Relaxe e lembre-se de que emoções fortes passarão. Tente respirar profundamente várias vezes. Tente fazer atividades que você normalmente gosta. Ou seja, descanse. Mantenha-se informado. Você pode se sentir mais estressado ou nervoso se acha que não tem todas as informações. Então veja, ouça ou leia as notícias para conhecer as informações atualizadas pelas autoridades. Tenha em mente que rumores podem circular durante uma crise, especialmente nas mídias sociais. Sempre verifique de onde vêm as informações e use fontes confiáveis, como autoridades do governo local. Mas evite se expor demais às notícias. De tempos em tempos, pare de assistir, ler ou ouvir as notícias. Porque ouvir sobre a crise e ver imagens repetidamente pode causar angústia. Então, tente fazer as atividades que você gosta, volte para a sua vida normal o mais rápido possível. Você pode checar as últimas notícias de tempos em tempos, mas tente limitar. Obtenha ajuda quando necessário, ou seja, ligue para a sua rede de apoio e confie nesta ferramenta, que é o que o tem trazido bem até aqui.
Agora, vamos falar um pouco sobre dinheiro e trabalho. Então, neste final de semana, foi relatado que mais de 16 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos haviam solicitado o seguro-desemprego por haverem perdido seus empregos. Milhares de empresas tiveram que fechar suas portas devido a ordens municipais ou estaduais, e há muitas incertezas sobre as chances de sobreviver a essa crise. Muitos, inclusive, já fecharam suas portas permanentemente. Então, o governo federal lançou vários programas para pessoas nessas situações, para aqueles que perderam empregos, incluindo muitos que anteriormente não se qualificavam para o seguro-desemprego, como artistas ou freelancers, trabalhadores independentes. E para os negócios, há também empréstimos e verbas que os empresários não têm que pagar de volta, ou seja, são incentivos para ajudar a manter os funcionários e as empresas abertas. Esses links que vocês podem ver aí na página podem o levar a essas oportunidades, e aí vocês podem ver com mais detalhes. Mas também temos que lembrar que as pessoas em recuperação têm muito talento e muita imaginação. E, de repente, há aqui oportunidades para alguns desenvolverem novas ideias ou novos negócios. Ou seja, o mundo mudou e a vida vai funcionar de uma maneira diferente. E pode ser essa uma hora, um momento de novas oportunidades também. Lembre-se, a resiliência é a capacidade ou sistema social de um indivíduo de se desenvolver positivamente apesar das adversidades. Dedicar-se a desenvolver resiliência vai me dar a oportunidade muito maior para manter a minha recuperação intacta e, de repente, de crescer ainda mais. Então, por isso, é importante falar das adversidades, mas sempre lembrando da resiliência e de como desenvolvê-la. Ok, como foi mencionado no início, estamos passando por um momento muito difícil juntos e estamos todos passando por isso do nosso jeito. Da mesma forma, todos nós recuperamos e gerenciamos períodos de crise de formas diferentes, cada um à sua maneira. Se o medo paralisa, o caos confunde e a incerteza causa ansiedade e angústia. Deixe-me propor que a informação tranquilize e a solidariedade acalme. Para quem está em isolamento social, a recomendação geral é estabelecer uma rotina com espaço para lazer e exercício, manter-se informado através de canais oficiais, como o CDC e o SEMSA, e lembrem-se, não se expor demais a notícias sobre o Covid-19. É importante dosar. Também é recomendado manter contato com a família e amigos. É importante ficar conectado através das redes sociais, mas, novamente, com limites. As conexões humanas, mesmo que sejam virtuais, são os maiores amortecedores de estresse. Então, é possível continuar usando as conexões humanas para tentar reduzir o estresse. Então, vocês podem ver aí, né? O que mais? O que eu posso fazer? Então, há muitas coisas que você pode fazer para manter a calma durante o isolamento social. A primeira coisa que vocês podem ver aí, confie na sua recuperação. O que você conseguiu até hoje vale muito e você não deve esquecer tudo o que você fez para chegar até aqui. Você merece ser feliz, merece recuperar-se e merece estar aqui em meio a tudo que a recuperação te dá. Use as suas ferramentas. Você atingiu seu nível de recuperação, seja qual for o nível em que você se encontra.
E você atingiu isso utilizando algumas coisas, algumas ferramentas que funcionaram para você. Só porque você não pode sair, você não tem que abandonar essas ferramentas. Comece com coisas que você sabe que ajuda a relaxar, como, por exemplo, fazer uma respiração profunda, fazer alongamento, fazer uma meditação ou uma oração, ou se divertir com um hobby que você gosta. Lembre-se de fazer uma pausa entre atividades estressantes e faça algo para entretê-lo depois de fazer alguma tarefa difícil. Faça coisas que você gosta, como ler, ouvir música, se exercitar, tomar um banho, tudo aquilo que você já sabe que funciona para você. Fale sobre a sua experiência e sobre os seus sentimentos com pessoas que você confia, com entes queridos, com amigos, e mantenha a esperança e pense positivamente. Considere manter um diário em que você pode escrever, né, coisas pelas quais você está grato, ou coisas, você pode listar coisas que estão dando certo e estão indo bem para você também. E como encontro apoio? Então, para encontrar apoio e suporte, você pode usar número de telefone, e-mail, mensagens de texto, redes sociais, e podemos procurar informações precisas sobre a crise para superar os rumores e as confusões que eles trazem. Então, precisamos nos concentrar em lugares confiáveis, como o CDC, o Centro de Controle de Doenças. Podemos manter contato usando FaceTime ou Skype, ou utilizando WhatsApp, ou utilizando qualquer outra maneira popular, né? Ultimamente, Zoom. Fale com um profissional se você precisar. Muitos estão atendendo virtualmente. E por último, seja otimista, seja positivo. O que mais? Então, mais ideias do que você pode fazer. Lembre-se, coisas que estão sob o seu controle. Você pode, por exemplo, atender, participar de reuniões de grupos de recuperação via Zoom, 24 horas por dia. Aí você pode ver, há 2 links em que você pode acessar alguns deles. Mas há outros. Seu grupo de recuperação local provavelmente já começou uma reunião. Existem grupos de recuperação para todos, que acolhem qualquer pessoa que se recupere de qualquer vício, dependência química ou problemas de saúde mental. Há os grupos específicos baseados em 12 passos, e esses grupos estão disponíveis a qualquer hora em todo o mundo. Outra coisa que podemos fazer é comer de forma saudável. Se você precisar, podemos providenciar que comida e mantimentos sejam enviados para a sua casa. Uma comida saudável não toma mais do que 30 minutos para cozinhar. Podemos fazer exercício físico. Não precisa ser demais, desde que você se mova todos os dias. Se você está tomando uma medicação, continue então tomando seus medicamentos da maneira em que foram prescritos a você. Podemos também fazer meditação, oração e respirar. Então, é uma grande lista de coisas que podemos fazer imediatamente. Muitas pessoas perguntam, né? E a respeito das crianças e como ajudar os filhos? Então, as crianças têm muitas perguntas, muitas vezes, e muitas ficam confusas e não sabem direito o que está acontecendo. Eles perceberam que não vão voltar para a escola e não vão ver seus amigos para se despedir do ano letivo. É recomendável que você faça o seguinte. Primeiro, fale com eles, converse. Pergunte a eles o que ouviram sobre essa crise. O que eles estão pensando sobre por que não estão frequentando a escola. Isso vai te dar uma base para você poder falar com eles.
Compartilhe também com eles as informações apropriadas para cada idade, ou seja, não fale coisas que eles não possam entender ainda. Dê a eles a segurança de que tudo vai passar e que se continuarmos cuidando de tudo, tomando cuidado e tomando as precauções, nós todos ficaremos bem. Aborde os rumores e ofereça dados de fontes confiáveis. E também responda às perguntas. E se você não souber a resposta, não tem problema. Simplesmente diga que você não sabe, que você não tem a resposta, mas que você vai procurar saber para informá-los. Ou você pode também convidá-los a procurar juntos, se for apropriado. Dar um bom exemplo. Todos nós temos que dar um bom exemplo nas nossas casas. Se a regra for lavar as mãos por 20 segundos, então devemos fazê-lo. A melhor maneira de transmitir confiança às crianças é mostrar a eles que levamos isso a sério e que também nós, adultos, estamos seguindo as regras. Um outro ponto, limitar, que também é válido para as crianças, né? Limitar a exposição, a cobertura da mídia e redes sociais sobre o evento. Então, isso é válido para adultos e crianças. E, finalmente, tenha cuidado quando você estiver discutindo sobre a crise com outros adultos e certifique-se de que as crianças não estejam por perto e que possam ouvir. Por quê? Porque talvez uma palavra mal compreendida por eles pode trazer muito medo, até mesmo pesadelos. Okay? Então, certifique-se de que eles não estão escutando coisas que não sejam apropriadas para eles. E o que faremos depois da crise? Muitos também perguntam. Bom, depois que essa ordem de permanência em casa for removida, a maioria das pessoas poderá retornar às suas atividades normais. Algumas pessoas, incluindo crianças, podem ter alguma dificuldade de voltar à rotina. E eu lhes pergunto, vocês serão pessoas diferentes depois desta crise? Se eu perder meu emprego, o que eu posso fazer para seguir em frente? Se eu não perder o meu emprego, vou agir de maneira diferente no escritório? Na minha vida pessoal, vou fazer algumas mudanças? Quando eu voltar para as minhas reuniões ou grupos de apoio presenciais, ou qualquer tipo de reunião profissional presencial, vou abraçar como antes? Então, essas são algumas perguntas para reflexão. E para apoiar as crianças? Explique que o perigo acabou e o que aconteceu não foi culpa deles. Lembre-se que as crianças podem ter a tendência a entender e a processar as coisas como se tivesse sido culpa deles. Então, deixe claro às crianças que não foi culpa deles. Tente levá-los de volta às suas rotinas e atividades normais o mais rápido possível. Encoraje-os a falar ou a escrever sobre seus sentimentos, mas também não faça pressão. Ok, agora, nesse momento, eu quero convidá-los a me acompanhar a um pequeno exercício de respiração que mencionei anteriormente, que era uma ferramenta a mais para ajudar ao relaxamento. Vamos lá. Então, esse exercício de relaxamento foi utilizado, então, pelo Dr. Mancini, e ele diz que muitos devem estar familiarizados com essa atividade, mas essa é uma das favoritas dele. Chama-se técnica de respiração profunda ou exercício 478. O que eu vou fazer é, eu vou ler para você as instruções e depois eu vou dar um tempo para fazermos juntos e eu vou tentar guiá-los, ok? Para que você possa
realmente tomar esse tempo agora, esses próximos 1 ou 2 minutos, para poder praticar esse incrível exercício de relaxamento. E você pode ler mais e pesquisar mais sobre isso depois. Então, esse exercício de respiração 478 é muito simples, pode ser feito em qualquer lugar e você pode fazê-lo a qualquer hora e várias vezes por dia. A técnica de respiração 478 foi desenvolvida pelo praticante e professor de medicina integral Andrew Weil. É simples e vale a pena tentar. É grátis, rápido e não requer nenhum equipamento. Então vamos lá. Antes de começar, sente-se com as costas retas. Tente colocar os pés no chão e estar em uma postura relaxada. E coloque a ponta da língua no céu da boca, logo acima dos dentes, e mantenha a língua aí durante todo o exercício, no céu da boca. Você vai exalar completamente através da boca, com força, para fazer um som como um sopro. Feche a boca, inspire silenciosamente e suavemente pelo nariz por uma contagem mental de 4. Contando até 4. Segure a respiração e conte até 7. Exale completamente através da boca, fazendo outro sopro por 8 segundos, em uma respiração grande. Inspire novamente e repita este ciclo 3 vezes, para um total de 4 respirações. Ok? Então, eu li para vocês as instruções. Então, agora eu vou pedir para fazermos juntos e eu vou guiá-los. Lembre-se de que todas as respirações inaladas devem ser silenciosas e pelo nariz. Ok? Então, quando você inspira, pelo nariz, silenciosamente. E quando você expira, deve ser forte e através da boca, fazendo aquele som. Ok, então vamos começar. Então lembre-se, costas retas, língua no céu da boca, logo acima dos dentes. Exale completamente através da boca, com força, fazendo um som como um sopro. Feche a boca e inspire silenciosamente e suavemente pelo nariz por uma contagem mental de 4. 1, 2, 3, 4. Segure a respiração e conte até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exale completamente, contando até 8. Inspire novamente e repita todo o ciclo. Conte até 4. Segura e conta até 7. Expire contando até 8. E mais uma vez. Inspire com uma contagem mental de 4. Segure contando até 7. Exale contando até 8. E última vez.
Inspire, contando até 4. Segure, contando até 7. E exale, contando até 8. Ok. Obrigado, então, pela participação com o exercício. Eu vou colocar os próximos slides com as informações de contato. Primeiro, aqui, alguns sites sobre recursos úteis e linhas de ajuda. Vocês podem ver aí. E depois que sair no website, vocês podem ter acesso a essa apresentação e ao PowerPoint, e vocês vão ter acesso a essas informações. Espero que vocês estejam se sentindo mais relaxados agora. E aqui as informações sobre o ATTC Nacional Hispânico Latino, as informações do Dr. Mancini, que é o diretor e foi o palestrante desta webconferência, Maxine Henry, que é a co-diretora, e informações de contato do Dr. Mancini. Muito obrigado por participar desta conferência e aproveite o seu dia.